Em 1993, eu saí sozinho na rua fazendo uma pesquisa. Não por muito tempo, mas eu perguntei para algumas pessoas se elas eram abençoadas. E eu lembro da resposta de uma pessoa só, as outras eu não me lembro. Eu perguntei para uma mulher, ela era da Igreja Congregação do Brasil, e eu perguntei para ela: você é abençoada por Deus? Antes eu queria dizer, todas as pessoas que eu perguntei, não foram muitas, mas todas as que eu perguntei disseram que eram abençoadas, tá? E aí eu cheguei nessa mulher e eu perguntei: você é abençoada por Deus? Ela falou: sim. Aí eu falei assim: como você sabe? Ou por que você diz isso? Ela disse assim: porque Deus sempre faz o que eu peço para Ele. Então, eu não falei nada na hora, mas até porque eu estava fazendo uma pesquisa diante de um assunto que eu queria apresentar a um grupo de pessoas, e eu fiquei pensando, interessante a resposta dela, né? Então, Deus é que é obediente a ela, né? Porque Ele sempre faz o que ela pede, né? Engraçado quando nós lemos em João 14, 15, ou João 15 e 14, os dois versos são bem parecidos, você viu? É até fácil decorar, eu decorei por causa disso, né? João 14 e 15, João 15 e 14, são parecidos, fala assim, Jesus fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E João 15, 14, ele fala assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Né? Então, nos dois textos, Jesus falando sobre a importância de nós, seus servos, obedecermos a Ele, que é o Senhor. Porém, aquela mulher apresentou uma situação contrária, né? Ela disse que Deus é que fazia as coisas para ela, né? Ele que obedecia, né, em outras palavras. E quando Deus se desobedece, hein? Você não está sendo abençoado, né? Pergunto para você, né, se você concorda com a mulher. E quando Deus, entre aspas, não te obedece, quer dizer que você não está sendo abençoado? Bom, esse é um assunto bastante interessante. Igrejas hoje ficam lotadas atrás de bênçãos materiais, pessoas precisando. O nosso país é muito carente em muitas áreas, né? E tem muita gente desempregada, tem gente passando fome, que é a coisa mais terrível. Tem pessoas enfermas, os hospitais não dão conta, não mostram interesse, o governo não gasta com a saúde. Infelizmente, só não tem pessoas na igreja pedindo para ficar mais culta, né? Porque isso é uma parte importante também da vida, né? A educação, que é muito ruim no nosso país, mas eu particularmente nunca vi ninguém pedindo oração para que a pessoa conseguisse estudar mais ou se aplicasse mais na escola. Eu não me lembro de ter ouvido isso, não. Enfim, voltamos então. A maior bênção que existe é quando o ser humano obedece à voz de Deus. Essa é a maior bênção. Essa é a pedra de toque. Esse é o sinal que faz diferença entre nós e os que não servem a Deus, entre nós e os incrédulos, entre nós e os ateus, né? Porque quando você olha assim e você diz: olha, eu sou abençoado porque eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu como o que eu quiser, tá bom. Aí você vê uma pessoa que não acredita em Deus, ou que até zomba de Deus, e ela está bem financeiramente, muito melhor que você, muito melhor até do que você imagina, e, e aí? Você vai dizer que ela está sendo abençoada? Deus abençoa as pessoas que não servem também, isso a Bíblia diz, é verdade, mas há pessoas que são ricas desonestamente, então isso não foi uma bênção que Deus deu, foi uma capacidade que essa pessoa tem de enrolar os outros, de ser desonesta e conseguir dinheiro, né? Aliás, a maioria dos ricos sempre usam de alguma porcentagem de desonestidade em seus negócios, seja negando impostos, deixando os preços muito altos, né? Em inglês diz overpricing, né? Põe o preço muito além do que
o produto merece. No Brasil mesmo, pouca gente ouve falar disso, eu não sei porquê, mas está disponível, né? Você pode procurar no Google, o Preço Brasil, né? Tem esse termo, Preço Brasil, quer dizer, o brasileiro está disposto a pagar caro por uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, eles não fazem isso, né? Então, o celular mesmo é um preço absurdo no Brasil, porque o brasileiro aceita pagar o quanto é pedido. Não é porque a tecnologia é muito boa, o material, não, fica barato de se fazer, mas o brasileiro topa pagar de olho fechado, ele faz dívidas e, né, você vê pessoas extremamente pobres, com dificuldade na alimentação, mas aí nos pés tem um tênis de R$ 1.000, 1.500, sei lá até quanto, né? Não está dentro da minha realidade, eu nem sei de preços, mas eu acho isso já muito caro. Enfim, então, qual é a diferença? Se essa pessoa não serve a Deus, ela é desonesta e ela tem mais, então não podemos contar as bênçãos pelo tanto de dinheiro que nós temos, né? A melhor maneira de contarmos, ou repetir, a nossa bênção é pela maneira como nós obedecemos a Deus, pela maneira que nós o servirmos, pela maneira como nós nos dispomos a estar em suas mãos. Veja, Deus disse a Abraão, muito antes dele ser ricamente abençoado, que Abraão foi um homem, aos nossos dias chamaríamos de milionário, né? Talvez bilionário, não sei. Pelo menos milionário eu tenho certeza. Então, Deus disse para ele assim, eu vou fazer de você uma bênção. Então, além dele ser abençoado, né, Deus ia fazer Abraão ser uma bênção. E a sociedade, a nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós, estão esperando que nós sejamos uma bênção, né? Quantas histórias tristes já ouvimos nesse mundo, né? Às vezes o filho adotivo, né? Os pais se sacrificaram para adotá-lo e investiram tanto nele, tanto tempo quanto dinheiro, e depois se torna uma pessoa rebelde, né? Amarga. Então isso traz um desgosto enorme, né? Aquele que era para ser uma bênção para a família se tornou uma maldição. Quantos filhos hoje têm se tornado uma maldição para os seus pais e ainda acham que estão certos, né? Então, quando o filho e a filha não colaboram nos deveres de casa, né? Nas limpeza da casa, filho que não lava um prato, né? Então, era para ser uma bênção, né? Mas não é, não é. É só um fardo para a família, especialmente para a mãe, né? Que geralmente é a mulher que cuida mais da casa, fica cozinhando e, enfim, nem tem o seu trabalho reconhecido. Nós, eu vou repetir, somos chamados para sermos uma bênção, muito mais do que ficarmos esperando coisas materiais e ficar relatando e testemunhando como se isso fosse o ideal de Deus para a humanidade, né? Muitos que estão aí frequentando as igrejas, que têm bastante bens materiais, não são uma bênção, mas muitos não são uma bênção. Muitas vezes a riqueza torna essas pessoas antipáticas, ou então elas se afastam daqueles que precisam dela, né? Ela tapa seus ouvidos para não ouvir a necessidade do próximo. Então, isso aí não é bênção. Só ter dinheiro, vou repetir, ou só ter saúde e não servir a ninguém com a saúde, né? Não serve para nada, é tudo passageiro, vai acabar. Mas o nosso serviço a Deus vai ficar eternizado. Não esqueça disso. Nosso serviço a Deus vai ficar eternizado. Se você quer ser uma bênção, muito mais do que ser abençoado com coisas materiais, então se coloque nas mãos de Jesus. Diga a Ele que você quer participar do exército dele. Diz a Deus que você quer ser um servo dele. Você já falou isso alguma vez? Já falou? Já aprendeu isso alguma vez? Eu digo agora especialmente aos católicos. Eu já fui católico. Isso não é um assunto comum para nós católicos, né? Então, eu vou falar para você, meu amigo católico, sirva a Deus.
Não sirva aos ídolos, nem aos homens. Sirva a Deus. Se coloque de joelhos, busque Jesus e diga a Ele que você quer servi-lo, que você quer ser uma bênção para as outras pessoas. Eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou sendo burro nem estúpido de dizer que os católicos não são uma bênção. Não, eu estou falando que isso não é um assunto tão comum, mas existe, é claro, infelizmente é uma minoria que serve a Deus e é pessoas que fazem o trabalho de ajuda humanitária e coisas assim, mas existem outras coisas também necessárias para que o serviço a Deus seja completo, né? Que nós possamos sinceramente buscar na palavra de Deus como servi-lo cada vez melhor. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo. Nós precisamos que esse vídeo cresça e estamos dependendo desses que assistem os nossos vídeos para que nosso canal cresça cada vez mais e a nossa mensagem possa chegar cada vez mais longe. Muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor Jesus.